No segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. E eu trouxe algumas coisas para juntos nós vermos o quanto esse livro é importante. Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. E se você não é inscrito, fica até o final, assiste o vídeo. Se você gostar, se inscreve, dá o like e compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam aprender a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, sempre a Ele toda a honra e toda a glória. A Bíblia é importante porque ela nos ajuda a conhecer a Deus, a respeitá-lo, a temê-lo e a amá-lo também. Também nos ajuda a entender que Deus nos ama, nós fomos criados por Ele, mas o pecado, ele nos separa de Deus. Ela também nos ajuda a conhecer o plano de Deus para nos salvar do nosso pecado através da fé em seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho perfeito que nunca pecou. Ela também nos ensina como andar com Jesus e a conhecer o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, aquele que traz paz ao nosso coração no meio das dificuldades. Se eu parasse por aqui, você já entenderia o quanto é importante a Bíblia. Mas a maneira como a Bíblia foi escrita, você vai ver que foi totalmente diferente de qualquer outro livro. A Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ficar pronta. É isso mesmo. Para terminar, gastou 1.600 anos. Nenhum livro aconteceu isso. Aproximadamente 40 homens escreveram durante esses 1.600 anos. E eram homens diferentes um dos outros. Deus usou homens estudados e também usou homens simples. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros que foram escritos por Moisés, Moisés era um homem letrado, um homem estudado com muito conhecimento. Mas Deus usou também até um lavrador para escrever a Bíblia no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus usou Paulo, que também era um homem muito estudado. E usou também pescador como Pedro. Usou Lucas, que era o médico. Deus não faz diferença entre as pessoas, distinção, acepção. Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Nós só temos que dizer, Senhor, eu estou pronto, eu quero fazer parte da Tua obra. E Ele vai usar as nossas vidas. A Bíblia, apesar de 40 homens a escreverem e gastar 1.600 anos, um autor só ela teve, um só criador. Você já sabe quem foi? Isso mesmo, se você disse que o criador da Bíblia, o autor é Deus, você está certo. E apesar de gastar esses 1.600 anos e ser escrito por homens diferentes uns dos outros, a mensagem da Bíblia é única. A mensagem dela é que Deus, Ele é perfeito. De Gênesis a Apocalipse, você vê que Deus é perfeito. Você aprende que o homem é pecador e que Deus ama o homem. Deus não ama o nosso pecado, mas Deus nos ama. A Bíblia diz em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Deus nos ama de uma maneira que nunca vai ter fim. Você já ouviu falar que a Bíblia é uma biblioteca? Pois é, como se ela fosse mesmo uma biblioteca. Ela tem 66 livros e mais ou menos arrumado assim, ó. Tá vendo? No Velho Testamento ela tem 39 livros. No Novo Testamento ela tem 27, dando um total de 66.
Quando você vai numa biblioteca, você não pode levar a biblioteca com você. Mas a Bíblia você leva consigo e você leva os 66 livros. E como eu falei, olha, Deus usou várias pessoas, vários homens para escreverem esses livros da Bíblia, né? E numa biblioteca você tem livros que falam da lei, você tem livros históricos, tem livros de poesia. Aqui tem profetas maiores e profetas menores, mas não é esse maior e menor significando importância, não. Maior e menor por causa da grossura do livro. Tem livro que tem menos folha e livro que tem mais. Então, os profetas maiores são aqueles que são mais grossos, tem mais página, e os profetas menores são aqueles mais fininhos. No Novo Testamento aqui, ó, livros de biografia, na biblioteca tem, e na Bíblia também, né? Epístola, ou seja, cartas, na biblioteca tem. Se você procurar cartas antigas, documentos antigos, nas bibliotecas tem. E também, na nossa biblioteca da Bíblia, tem um livro de profecias, que é o livro de Apocalipse. As profecias que Deus falou que iam acontecer, elas têm se cumprido perfeitamente, do jeito que Deus tem falado. Ainda tem algumas profecias para serem cumpridas, mas todas que foram cumpridas foram do jeito que Deus falou na Bíblia. Não há nenhum outro livro igual à Bíblia, igual à palavra de Deus. A Bíblia tem mais ou menos 8.000 promessas. Promessas é quando você diz que vai fazer alguma coisa. Quando Deus prometeu, Deus disse que ia fazer, Deus fez, né? E só no Velho Testamento tem 5.000 e no Novo Testamento mais ou menos 3.000 promessas, dando um total de 8.000 promessas. Que livro maravilhoso! Eu mesmo já recebi promessas do meu Deus e Ele já cumpriu na minha vida. E uma das promessas que Deus prometeu e que Ele cumpriu, eu vou falar para você agora. Em Hebreus 13:5, que diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E Deus, Ele está sempre comigo, como Ele prometeu, me ajudando, me orientando e também às vezes puxando as minhas orelhas, me orientando, dizendo que eu estou errada através da sua palavra, me corrigindo e me ensinando. Como Ele promete, nunca, jamais te abandonarei. E isso é maravilhoso. E uma promessa de Deus é que Ele nos ama, como eu já falei para você, Jeremias 31:3. Mas o João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e Ele promete aqui que Ele enviou Jesus, que se nós crermos em Jesus, Ele vai nos salvar do nosso pecado e vai nos dar a vida eterna. A vida eterna é uma vida para sempre ao lado de Deus. E no versículo 17 ele diz ainda assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma promessa de Deus que quer nos salvar através do seu Filho, Jesus Cristo. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, você pode recebê-lo. Se você entende que você é pecador, pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. E nós já nascemos com o pecado, porque herdamos isso de Adão e de Eva, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden. Mas se nós cremos que Jesus pode nos salvar, cremos de todo o nosso coração, porque Ele é o perfeito Filho de Deus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele é poderoso para nos perdoar. Nós podemos recebê-lo como nosso Salvador. E você pode fazer isso, orar e falar para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas eu creio que o Senhor é o perfeito Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo, e eu quero que o Senhor me salve dos meus pecados, que o Senhor venha fazer morada dentro de mim e faça de mim um novo menino, menina, um novo adolescente. Eu quero viver a partir de agora
uma vida que agrade ao Senhor. E uma outra promessa que ele fez, que também está em João, lá no livro 14, ele diz que ele vai preparar lugar para a gente. E ele diz assim, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. E isso é maravilhoso, é uma promessa do Senhor. João 14, 2 e 3. Olha que lindo. Jesus está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Promessa maravilhosa do Senhor. Se você crê nisso de todo o teu coração, receba Jesus como teu Salvador. E se você já tem o Senhor Jesus, leia a palavra de Deus, obedeça e fale do seu amor para os seus amigos. Você sabia que a nossa Bíblia está no livro de recorde? É isso mesmo, lá no Guinness, né? Como o livro mais vendido do mundo. Mais de 5 bilhões de cópias vendidas e traduzida em vários idiomas, em várias partes do mundo. E a Bíblia também, ela é o livro mais traduzido, ela é o livro mais vendido e é o livro mais lido em todo o mundo. Ela é ou não é importante? Mas apesar dela ser um livro tão importante, um livro que tem poder para transformar as nossas vidas, nos fazer pessoas melhores, muitas pessoas também no passado tentaram destruir a Bíblia, mas eles não conseguiram, porque ela é a palavra de Deus. Mas não é só no passado que aconteceu isso, não. Ainda hoje existem países que as pessoas não podem ter uma Bíblia porque ela é proibida. E se eles pegam uma pessoa com uma Bíblia, ou sabe que numa casa, uma família tem uma Bíblia, eles entram lá, eles prendem aquelas pessoas, podem até matar, até criança, adulto, e aquela Bíblia, ela é destruída. Também há muitos povos que, sem conhecer a Bíblia, eles a amam e desejam que tenha a Bíblia na sua língua e não tem. Ainda falta ser traduzida a Bíblia para muitos países. E Deus pode usar você. Se você é uma criança, um adolescente que adora línguas, gosta de estudar outras línguas, se coloque na mão de Deus e fala para o Senhor que você quer ser um tradutor da Bíblia. De repente, Deus quer usar a tua vida para traduzir a Bíblia em outras línguas, para que outros povos conheçam esse livro tão maravilhoso. Você tem a Bíblia? Valorize a Bíblia. Se você não tem, peça de presente para sua família, peça para os teus pais, teus avós, os tios, diga, eu não quero brinquedo, eu quero uma Bíblia. Peça para eles lerem para você, e se você já sabe ler, a maneira de valorizar a Bíblia é lendo-a e obedecendo. Não adianta só ler. Se a Bíblia diz, filhos, obedeçam a vossos pais, você tem que ler e tem que obedecer aos seus pais. Assim, você vai valorizar e vai reconhecer a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você ler a palavra de Deus e obedecer, ela vai te guiar, vai te iluminar no caminho certo, para que você possa fazer as coisas corretas e se tornar uma criança, um adolescente diferente, porque está andando nos caminhos do Senhor. Lembra-se que Deus te ama, você é precioso para Ele, e Ele deixou esse tesouro maravilhoso aqui na terra, porque Ele ama você e porque Ele me ama. Então vamos amar a palavra de Deus, defender a palavra de Deus, ler e obedecer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.